Olá, queridos alunos do primeiro ano do ensino médio da Escola Estadual Coronel Francisco Gama. Tudo bom com vocês? Espero que sim. Bem, é a Luizane aqui. Eu vou apresentar para vocês hoje o nosso plano de estudo tutorado do primeiro ano do ensino médio. Especificamente com as duas disciplinas que eu trabalho com vocês, com História e, em seguida, Sociologia. Então, vamos lá. O que são os PETs? PET, o que significa PET? Bem, PET é a abreviação de Plano de Estudo Tutorado. Você vai ter o PET de português, PET de matemática, PET de geografia, de história, de língua portuguesa. Nós hoje vamos trabalhar com o PET de história. Então, o que significa PET? Plano de Estudo Tutorado, desenvolvido pela Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. No volume 1, nós vamos ver aqui, olha, logo abaixo nós temos o índice. Inicia com a língua portuguesa. Língua portuguesa, o que vai ser trabalhado na primeira semana, na segunda semana, na terceira semana e na quarta. Porque o PET ele é desenvolvido para 4 semanas. E após, nós temos aqui, ó, química, física, nós temos o nosso história agora, a nossa parte, o nosso pedacinho, história, vai ter início na página 68. Então, eu vou buscar lá na página 68 aqui junto com vocês, para a gente ver o que nosso PET traz para nós estudarmos em história no primeiro ano do ensino médio. Página 68, pronto, cheguei. Olha, plano de estudo tutorado, componente curricular, história. Primeiro ano do ensino médio, escola nossa é a Escola Estadual Coronel Francisco Gama. O nome do aluno e o total de semanas a ser trabalhado, 4 semanas. Número de aulas por semana, 2. Nós temos 2 aulas de história por semana. Bem, o autor, ele colocou aqui, fez uma pequena apresentação para vocês, o prezado responsável. Estamos vivenciando um momento de programação em escala planetária do Covid-19 e como precaução e seguindo orientações nacionais do governo estadual, nossas unidades escolares foram fechadas. Para não interrompermos o aprendizado sistematizado de nossos estudantes, preparamos um plano de estudo dividido em semanas, meses e aulas que deverá ser realizado pelos alunos em seu espaço de vivência, ou seja, em casa. Os conceitos principais de cada aula deverão ser apresentados aí e em seguida o aluno ele será desafiado a resolver algumas atividades. Bem, enfim, o autor traz a apresentação aqui, o porquê, né, da gente estar passando por essa modalidade de educação. E vem aqui a primeira semana. A unidade temática da primeira semana da aula de História é o mundo moderno, colonização e relações étnico-culturais, que vai aí de 1500 a aproximadamente 1808, quando tem a vinda da família real ao Brasil, fugindo das tropas napoleônicas. Posteriormente, aí vai detalhar aqui para vocês, olha, ele coloca também a questão da interdisciplinaridade, tem a ver com geografia, trabalhando esse novo mundo, que é a mesma coisa que continente americano, nós estamos também com uma interdisciplinaridade em geografia. O que significa que mundo moderno é um período do tempo em que caracteriza uma realidade social, cultural e econômica vigente no mundo. Ao tratarmos da era moderna, pré-moderna ou ainda pós-moderna, fazemos referência à ordem política, à organização das nações, à forma econômica como essas adotaram e inúmeras outras características. Entretanto, essa trajetória que traçamos aqui, o que nos importa é a trajetória do pensamento humano e o seu processo de construção, como que ele se construiu ao longo dos anos. Para tanto, nós partiremos de reflexos
de diversos pensadores para traçar uma linha que nos guie pelas mudanças do pensamento humano e sua conexão com a realidade histórica das pessoas que fizeram parte desse processo. Colonização é o processo pelo qual os seres humanos eles ocuparam novos territórios. Por exemplo, todo o continente americano foi colonizado por povos europeus. Logo depois que vocês derem uma lida aqui da apostila e teve a aula, eu vou também explicar para vocês um pouco aí da questão do Novo Mundo. Para estudar o Novo Mundo, a gente estuda um pouco os precedentes, as grandes navegações que possibilitaram os homens a descobrir continentes que até então eles não sabiam da existência, como é o caso da América, né? Que foi descoberto pelo Cristóvão Colombo em 1492. Olha, as atividades são: agora é hora de testar seus conhecimentos. Lembre-se das pesquisas e consultas elas são permitidas e bem-vindas para que você realize com sucesso as suas atividades. Número 1, vocês vão observar a imagem e depois vão ler os documentos a seguir. A Europa majestosa e a América selvagem, um exemplo de visão do mundo do colonizador. Então, o colonizador europeu, qual era a visão dele referente à questão do continente americano, aos povos que viviam aqui. Aqui nós temos o mundo europeu, aqui nós temos os povos americanos. Então aqui o texto 1 vem falando que pardos nus, sem coisa alguma, né? Tá na língua portuguesa, de português de Portugal. Bem, mas dá para entendermos muito bem. Então, pardos nus, sem coisa alguma que cobrisse suas vergonhas, as partes íntimas. Vocês vão ler o texto 1, o texto 2 e o texto 3. Cada um desse texto foi escrito por uma pessoa. Quem escreveu cada texto? O número 2, na atividade 2, o documento 1, texto 1, o que o autor esperava encontrar no Novo Mundo? Lembrando que Novo Mundo é a mesma coisa que continente americano. E qual deveria ser o papel dos europeus com os gentios da terra, com os índios da terra. Atividade número 3. Que semelhanças teve a visão de Pero Vaz de Caminha, que escreveu a carta ao rei Dom Manuel, que Pero Vaz de Caminha era o escrivão oficial da esquadra de Pedro Álvares Cabral, e Jean de Lery em relação ao povo da nova terra que estava sendo conquistada. Qual que é a semelhança que teve esses dois? O Pero Vaz de Caminha e o Jean. Atividade 4, vocês vão estabelecer relação do texto 3 com a atividade do pecado da Idade Média. Então, lembrando que a Idade Média antecede a Idade Moderna. Na Idade Média, será que podia, por exemplo, andar com o corpo nu? Então, vocês vão estabelecer uma relação do texto com a visão de pecado que existia durante a Idade Média. Na 5, como Pero Vaz de Caminha descreveu os índios, como eles eram. Está logo no início, pardos, nus. Atividade 6, o que os portugueses esperavam encontrar na nova terra. Será que esperavam encontrar ouro, prata? O que eles esperavam encontrar? Ou apenas pessoas? Atividade 7, como descreveu o clima? Como era o nosso clima? Como eles descreveram? Atividade 8, o que Pero Vaz de Caminha disse que de melhor poderia ser feito na terra descoberta, já que não havia encontrado ainda metais preciosos. Atividade 9 e última dessa nossa semana, da primeira semana, Pero Vaz de Caminha disse que o rei deveria mandar gente para a terra, para cá, para o Brasil. Que tipo de gente, em especial, ele deveria mandar para cá? E para quê? Para fazer o quê? Então, vocês vão fazer essas 9 atividades. E qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Muito obrigada.